queria dar para vocês 3 dicas para conseguir um emprego rápido em 2024. A primeira coisa que vocês têm que fazer é ter boas histórias. Quando eu falo de histórias, eu não estou falando só para a gente poder ter histórias boas nas entrevistas para contar. São histórias para a gente contar no LinkedIn, no currículo, na GUP, nas mensagens ali que a gente troca com o recrutador. Ter boas histórias é a primeira coisa que vocês precisam ter. Quando eu falo de histórias, não necessariamente são só histórias profissionais, experiências profissionais. Podem ser de cursos que vocês fizeram, podem ser de treinamentos que vocês fizeram, algum projeto voluntário. Tudo isso é uma história, tá? Pode ser alguma coisa que fez no colégio, no ensino médio. Tudo isso é uma história. Mas você tem que ter essas boas histórias. A segunda dica é aprender a contar essas histórias. Não adianta a gente ter uma boa história lá no ensino médio e não saber contar essa história. Não adianta a gente ter uma boa história que a gente construiu nesse ano de 2024 e não saber contar essa história na GUP, não saber contar essa história no LinkedIn, não saber contar essa história no currículo. Então, primeiro passo, tenha histórias. Segundo passo, aprenda a contar essas histórias. E o terceiro passo, se eu puder te dar uma dica para vocês, peça feedback. Peça feedback aí para pessoas que vocês confiam, tá? Pessoas que podem estar ajudando vocês nesse processo para conseguir um emprego mais rápido. Porque às vezes a gente fica tentando e não sabe se está no caminho certo. Não sabe se aquilo ali que a gente fez ajustou, melhorou, gera resultado, não gera, qual o impacto daquilo para o outro. Então sempre peça feedback para você conseguir um emprego rápido em 2024. E esse é o método que eu ensino para vocês conseguirem o emprego que vocês desejam em até 51 dias. E a melhor forma de você saber se esse método funciona ou não para você é testando. Então, participar aqui desses conteúdos e já colocar em prática. E já pedir feedback. E já realmente ter alguma coisa ali para poder modificar. Tem que testar. Se você ficar só aqui assistindo, vendo os resultados de outras pessoas de forma passiva e não for para o campo de batalha, será que o método RIC funciona? Será que esse método realmente funciona para a minha área? Nunca vai sair da sua cabeça, porque você não foi lá e se dedicou. Tem que colocar em prática, tá? Tem que colocar em prática. Vocês têm que parar de fugir. Tem que ser maduro. E aí uma coisa que eu vejo muita gente assistindo aqui, foi uma frase que o Paulo, desse caso especialista de logística, ele falou uma vez, que quando a gente está nas lives de aquecimento, a gente, nos conteúdos, né, gratuitos, a gente fica ali na arquibancada. Quando a gente está dentro da comunidade do bem, a gente está jogando o jogo. A gente está realmente ali dentro do estádio jogando a bola e a gente que acaba sendo os protagonistas desse jogo. E, de fato, tem que sair da arquibancada. Não dá para ficar só na arquibancada assistindo. Tem que se dedicar, tá? Então, parem de fugir. E eu até, um exemplo que eu dou sempre, em relação a essa questão de fugir, é a questão do inglês. Eu não sei vocês, mas meu inglês ele não é avançado. Tá? Não é o super inglês ou high performance English. No, my English is not very good. Not very good. Mas, por que isso aconteceu? Porque eu sempre fugi do inglês. Desde pequeno, desde o colégio, eu sempre fugi do inglês. Eu tinha muita dificuldade de falar. Não sei se alguém aqui tem dificuldade de falar inglês. E minha esposa, quando a gente se casou, ela sempre falava, eu perdi meu método de inglês com o professor lá, o meu mentor, Teacher Martin, vai lá, faz aula com esse professor. E eu ficava procrastinando. Eu achava que o método desse professor dela funcionava para ela, mas não funcionava para o meu caso. Funcionava para a área dela lá, de medicina, mas não funcionava para o meu caso de RH. Não funcionava para a minha área de engenharia, quando eu fazia engenharia. E eu ficava procrastinando. Ficava no, e se? Será que funciona? Será que não funciona? E minha esposa ficou 3 anos no meu ouvido. 3 anos. Vai, Rick, faz inglês. E aí, quando eu decidi testar o método, realmente que ela falava que funcionava, que funcionou para ela, eu vi que realmente ela estava certa. O método desse professor funcionou para mim também. Funcionou para minha área. Funcionou para os meus problemas, para as minhas questões. Talvez, se eu tivesse escutado a minha esposa lá atrás, o meu nível de inglês já estaria outro hoje. O meu conhecimento, de fato, o meu medo em relação ao inglês já estaria outro. E aí, qual é o grande ponto? Assim, eu não priorizei o inglês, porque eu tive medo. Eu tive medo de investir meu tempo, tive medo de investir meu dinheiro, eu tive medo de investir minha cara a tapa. Fiquei adiando. E aí, por isso, eu perdi algumas vagas. Alguém já perdeu alguma vaga por não ter inglês? Eu perdi algumas vagas por não ter inglês. E aí, você acaba, por conta de não ter um conhecimento importante,
adiando seus sonhos, que podem ser concretizados se você tem um conhecimento que você pode aprender com uma pessoa que você confia, com o método que vocês confiam, tá? Eu não quero de verdade que vocês fiquem adiando, não quero mesmo, que vocês fiquem adiando os sonhos de vocês. Por isso que eu recomendo que vocês testem. Tudo que eu for falar aqui, todos os feedbacks, testem, coloquem em prática, tá?